Concordância verbal, parte 1. A concordância verbal estuda as variações que o verbo da oração sofre para se ajustar ao sujeito. A concordância do verbo com o sujeito é definida por regras que têm como referência o padrão culto da língua portuguesa. A regra geral é que o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Essa é a regra geral. Mas algumas observações importantes são feitas. Em orações sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Quando a gente se depara com uma situação de sujeito indeterminado, o verbo aparece na terceira pessoa do plural ou com a partícula se e verbo na terceira pessoa do singular. Há casos especiais de concordância que não seguem essa regra geral, ou não aparentam não seguir, ou admitem mais de uma possibilidade. Bom, para verbos, aqui, só admitem verbo no singular dois casos. Deixa eu ver se eu coloquei outro caso. Tá aqui. Então, só admitem verbo no singular. Para verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, acompanhado de se, da partícula se, índice de indeterminação do sujeito. Vive-se bem nos campos, precisa-se de operários, era-se mais feliz naquela época. Ou seja, em orações de sujeito indeterminado, o verbo aparece na terceira pessoa do singular com a partícula se. Para sujeito indeterminado, temos dois casos. Ou o verbo aparece na terceira pessoa do plural, ou se tiver a partícula se, o verbo aparece na terceira pessoa do singular. Agora, para verbos impessoais. Aqui. Verbos impessoais, três fatores para verbos impessoais. Na indicação de fenômenos da natureza, quando temos verbo haver indicando tempo decorrido, existência ou ocorrência. Outro caso, fazer e estar indicando tempo ou clima. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, em orações sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, choveu durante o festival. Há 2 anos que não viajo. Havia poucos alunos na classe. Houve vários acidentes nesta esquina. Faz anos que não vejo o mar. Fez calores terríveis no último verão. Está tarde. Está frio. Nas locuções verbais, a impessoalidade transferida para o verbo auxiliar, primeiro verbo, por exemplo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Por exemplo, deve haver poucos alunos na classe. Deve fazer anos que não vejo o mar. Agora, só admitem... Nossa, tá numa ordem estranha, mas enfim. Só admitem verbo no plural. Cerca de, mais de, perto de. Por exemplo, cerca de 5.000 pessoas participaram da manifestação. Vamos lá. Para sujeito composto, no singular e no plural. Então, se o verbo estiver antes do sujeito, concorda com o núcleo mais próximo. Exemplo, morreu estupidamente o pai e o filho. Concorda com o núcleo mais próximo. Então, morreu o pai, por exemplo. Plural. Se o verbo estiver antes do sujeito, morreram estupidamente o pai e o filho. Então, aqui, neste exemplo, tá certo. Tanto colocar morreu o pai e o filho, quanto morreram o pai e o filho. Se o verbo estiver depois do sujeito,
aí o verbo vai ficar no plural. Por exemplo, o pai e o filho morreram. Então, o verbo antes do sujeito, depois do sujeito, no plural. Verbo antes do sujeito, no singular ou no plural. Nome próprio, é isso? Sujeito composto, tá? Agora, não, é aqui. Então, um caso aqui pra gente analisar. Com numeral, vamos falar de porcentagem, né? Então, com numeral 1 ou sucedido de substantivo no singular, o verbo fica no singular. Exemplo, sabe-se que 1%, ou seja, numeral 1, não apresentou verbo no singular. A pesquisa mostrou que 17% dessa população é analfabeta. Só que aqui a gente tem um substantivo no singular. Então, o verbo mostrou, porque temos um substantivo no singular, então o verbo fica no singular. Agora, quando a gente tem o numeral 1 sucedido de substantivo no plural, aí o verbo vai ficar no plural. Então, sabe-se que 1% dos candidatos eram universitários. Com numeral que não seja 1 seguido de substantivo no plural, o verbo também fica no plural. A pesquisa mostrou que 17% dos candidatos haviam desistido. Os candidatos haviam desistido. Os candidatos eram universitários. Então, o verbo concorda, nesse caso, com o substantivo. Nome próprio de plural aparente. Quando não vem determinado por artigo ou com artigo no singular, o verbo fica no singular. Campos é uma região petrolífera. O Amazonas nasce nos Andes. Então, se eu não tenho um artigo, ou se o artigo está no singular, verbo no singular. Agora, quando vem determinado por artigo no plural, o verbo fica no plural. Então, artigo no plural, verbo no plural. Os Estados Unidos elegeram um novo presidente. Os Lusíadas representam a faceta épica da poesia camoniana. Agora, voz passiva sintética com pronome apassivador se. Sujeito paciente no singular, sujeito paciente no singular, o verbo fica no singular. Exemplo, vende-se uma casa na praia, ofereceu-se um prêmio ao primeiro colocado. Agora, se o sujeito paciente está no plural, o verbo vai ficar no plural. Vendem-se casas na praia. Ofereceram-se vários prêmios ao primeiro colocado. Certo. Agora, vamos treinar. Substitua o verbo grifado pelo verbo haver, mantendo o mesmo tempo e modo. Existirão, então a gente tem que substituir pelo verbo haver. Lembrando que o verbo haver, quando usado no sentido de existir, ocorrer, acontecer, é impessoal. Vamos pensar uma coisinha antes de continuar. Se a gente tirar o que está grifado, vamos, por exemplo, na A, existiram no futuro pessoas morando em outros planetas? Vamos tirar o existiram e colocar o A com H-A com acento, né? Então, A de haver. E colocarmos só o A, faz sentido? E se faz sentido, então vamos fazer esse teste. Há, no futuro, pessoas morando em outros planetas? Faz sentido, não faz? Se faz sentido, podemos manter o singular. Então, haverá no futuro pessoas morando em outros planetas? É isso. Agora, B. Sempre existiram empresas multinacionais? Eu consigo colocar o A no singular e fazer sentido? Vamos ver. Sempre houve empresas multinacionais? Sim. C. Podem ocorrer novas manifestações de protesto. Vamos fazer de novo. Tirar o que está grifado e colocar
o verbo a e ver se faz sentido. Se fizer, o verbo vai ficar no singular mesmo. Então, pode haver novas manifestações de protesto. Faz sentido, tá certo. D. Poderão existir candidatos honestos. Vamos fazer de novo aquilo. Tirar o que está grifado e colocar a e ver se faz sentido. Se fizer sentido, podemos manter o singular. Então, pode... Não, calma. Poderão existir candidatos honestos? Então, poderá haver candidatos honestos. Por quê? Aqui, poderão estar no futuro. Então, poderá haver candidatos honestos. Agora, E. Aconteceram muitas enchentes no último verão. De novo, tirar o que está grifado e colocar o a. Se fizer sentido, vamos manter o singular. Houve muitas enchentes no último verão. Concluindo, o verbo haver, quando usado no sentido de existir, ocorrer, acontecer, é impessoal e deve ser usado apenas na terceira pessoa do singular. Agora, mais um. Complete as frases seguintes com uma das formas verbais dos parênteses. Primeiro. A. 30 anos que partiste. Primeira coisa. Só admitem verbo no singular verbos impessoais. Como que eu sei que um verbo é impessoal? Se ele indica fenômeno da natureza, se ele é o verbo haver, indicando tempo decorrido, existência ou ocorrência, e se temos o fazer e estar indicando tempo ou clima. Então, aqui, nesse caso, o faz ou fazem, né? Não sei o que você pensa que tá correto, mas a gente vai verificar já já. Enfim, 30 anos que partiste indica tempo transcorrido. Essa oração não tem sujeito. Então, lembra, oração sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular, sempre. Oração sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, faz 30 anos que partiste. B. Fazer 3 anos que eles morreram. Então, quem faz? Não tem sujeito. Você não faz, não tem ninguém que faz os anos, nesse caso aqui, né? Na oração. Fazer 3 anos? Quem fazer? Quem fazer os 3 anos? Quem faz os 3 anos? Não tem sujeito. Então, em oração sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, o correto é: deve fazer 3 anos que eles morreram. C. Fazer 5 anos que estive em Paris. Bom, aqui, de novo, fazer 5 anos, quem faz 5 anos? Não tem sujeito. Em oração sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, vai fazer 5 anos que estive em Paris. Dias quentes no Rio de Janeiro. De novo, oração sem sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. Faz dias quentes no Rio de Janeiro. Ou seja, voltando novamente, quando que o verbo fica no singular, para verbos impessoais? Se eu tenho fazer e estar indicando tempo ou clima. Neste caso, dias quentes é um clima aqui, né? Nesse caso. Então, faz dias quentes no Rio de Janeiro. E na primavera, dias ensolarados. Bom, alguém faz dias ensolarados ou fazem? Não. Oração sem sujeito, terceira pessoa do singular. Então, na primavera, faz dias ensolarados. F. Está muito tarde e frio para permanecermos neste lugar. Por que eu já dei a resposta direta? Porque está. De novo, a gente não tem sujeito na frase. Então, terceira pessoa do singular. Os verbos fazer e estar indicando tempo ou se referindo a clima são impessoais, devem, portanto, permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Agora,
Os verbos dos parênteses abaixo são transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação. Complete as orações com as formas do presente do indicativo e a última com o pretérito imperfeito. A. O verbo é necessitar. D. Motoristas. Bom, necessita-se de. Por quê? De é a preposição. Quando eu tenho preposição, eu tenho uma indicação de que o verbo é transitivo indireto. Para verbos transitivos, indiretos, intransitivos ou de ligação acompanhados da partícula se, que é o índice de indeterminação do sujeito, ficam sempre na terceira pessoa do singular. Então, de novo, para sujeito indeterminado, que é quando eu tenho alguns casos de inserção dessa partícula se em sujeito indeterminado, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, necessita-se de motoristas. Quem necessita? Indeterminado. Bom, B. O verbo é assistir a belos espetáculos no carnaval carioca. Esse a belos indica a preposição. Este a é uma preposição. Então, se eu tenho preposição, meu verbo é transitivo indireto. Para verbo transitivo indireto, acompanhado de partícula se, indicando índice de indeterminação do sujeito, fica sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, assiste-se a belos espetáculos no carnaval carioca. C. Em Peruíbe, o verbo é descansar. Quem descansa, descansa em, né? Se eu vou em Peruíbe, então eu descanso em Peruíbe. Então, descansa-se em Peruíbe. D. Em dias melhores. Crer é o verbo. Então, cresce em dias melhores. E, por fim, era-se muito feliz naquele lugar. Porque o verbo é o ser, né? Verbo ser, era-se muito feliz naquele lugar. Aqui, ó. Concluindo, verbos transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação, acompanhados da partícula se, que indica indeterminação do sujeito, ficam sempre na terceira pessoa do singular. De novo, em orações sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Em orações que o sujeito é indeterminado, aparece na terceira pessoa do plural ou com a partícula se e verbo na terceira pessoa do singular. Complete as lacunas com um dos verbos dos parênteses. Araras, um rico município paulista. Então, a gente já percebe que é um lugar, né? Bom, aqui eu tenho tá vendo? Araras, Então, é ou são? Araras são um município? Não, porque eu tenho que concordar com esse Então, Araras é um rico município paulista. Agora, quero que vocês tenham em mente isso bem fresquinho. Nome próprio de plural aparente. Então, quando a gente não tem artigo na oração, ou quando o artigo tá no singular, o verbo concorda com o artigo, ou quando não tem artigo, né, vai ficar no singular o verbo. Agora, quando vem determinado por artigo no plural, então, quando a oração tem artigo no plural, o verbo concorda com o artigo que vai ficar no plural, né? Então, o Amazonas nos Andes. Vou concordar com o artigo, então é no singular. O está no singular, então eu vou concordar. O Amazonas nasce nos Andes. Unidos de Cabuçu, todo o sambódromo. Aqui a gente tem artigo? Não tem artigo. Quando não tem artigo, o verbo fica no singular. Então, Unidos de Cabuçu contagiou todo o sambódromo. Os Estados Unidos, o meu artigo aqui está no plural. Então, o meu verbo vai ficar no plural. Os Estados Unidos determinam o fluxo da atividade econômica no mundo. Conclusão, nomes próprios no plural. Sem artigo ou com artigo no singular, o verbo fica no singular. Com artigo no plural, o verbo vai para o plural.